E agora, 8 horas e 46 minutos, seguimos com liberdade de opinião. Vamos falar agora com a advogada Gisele Soares. Gisele, bom dia. Bom dia, Luciana, e meus parabéns. Muito orgulhosa por você, por estar na mesma lista da Beyoncé, como disse a querida Basília. Olha, eu vou ouvir isso para sempre. Obrigada, Gisele. Vamos lá, vamos ao primeiro assunto. A Conitec, que assessora o Ministério da Saúde em protocolos e tratamentos no Sistema Único de Saúde, retirou da pauta o relatório que seria apresentado nesta quinta-feira sobre o kit Covid. O resultado do documento contraria o que prega Jair Bolsonaro em relação a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Um dos trechos do documento afirmava que, abre aspas, azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico da Covid-19, fecha aspas. A CPI da pandemia acusa o presidente de interferir no caso. Vamos ouvir. Estava previsto para hoje, agora às 9 horas, uma reunião da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, para finalmente emitir um parecer técnico que todo o planeta Terra já sabe, da ineficácia do uso de cloroquina. E o que é que ocorre? O senhor presidente da República se irrita com o ministro Marcelo Queiroga e determina lá do Palácio do Planalto a retirada da pauta da Conitec desse tema, inclusive subvertendo a equipe técnica designada pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. A CPI foi contra o tratamento precoce. Agora, é favorável ao quê? A se tratar com o quê? Bom, por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que o coordenador do grupo de especialistas pediu a retirada do relatório da pauta do Conitec. De acordo com a pasta, há novas evidências científicas e, por isso, o estudo será aprimorado e colocado novamente em discussão. Gisele, o que eu quero saber de você? Primeiro, uma avaliação da retirada do relatório da Conitec, da pauta de análise de estudos do Ministério da Saúde e, principalmente, se houve interferência do Palácio do Planalto no caso. Luciana, o que é a Conitec? A Conitec é uma comissão nacional formada para fazer uma análise e incorporar ao SUS novas tecnologias de saúde. Como é que é formada a Conitec? A Conitec é formada por representantes das 7 secretarias do Ministério da Saúde, por representantes do Conselho Nacional de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e também por membros da ANS e da Anvisa. Portanto, um órgão colegiado, um plenário, que tem lá no site da Conitec toda a explicação do fluxo de análises para, então, a emissão desse relatório, que é só parte do processo total de análise dessas novas tecnologias a serem incorporadas no SUS. Então, este pedido, essa nova tecnologia é apresentada, são feitas análises primeiramente internamente pelos membros, depois são solicitados pareceres externos, com esses pareceres externos há uma deliberação e então a confecção deste relatório. Este relatório será submetido, então, à análise do plenário, que irá ratificar ou retificar este relatório e, então, passa-se a uma nova fase para a verificação da realização de audiências públicas para uma nova discussão, uma nova análise e só, então, a publicação no Diário Oficial da União. Portanto, são muitos membros, muitos técnicos que fazem essas análises e nas análises técnicas, especialmente com relação à pandemia, especialmente quanto ao coronavírus, é mais do que natural e previsível que estes relatórios sofram alterações à medida que novas informações, que novas tecnologias ou que novos fármacos e novos tratamentos surjam. De outro lado, tem razão o presidente Jair Bolsonaro ao dizer que como é que nós vamos esperar chegar a um hospital doentes e que o médico diga: para a sua doença não há eficácia comprovada de nenhum medicamento ou de nenhum tratamento, portanto, eu sinto muito. Isso não pode acontecer. É preciso que haja um respeito e uma valorização da autonomia dos médicos. Os médicos estão sendo demandados para tratar um vírus novo que ninguém conhece, para tentar conhecer aquele paciente que também ele não acompanha
acompanha previamente, portanto, ele recebe aquele histórico daquele paciente, muitas vezes recebe o paciente já numa situação avançada da doença, um paciente que eventualmente já traz outras comorbidades, e este médico precisa ter a tranquilidade, o apoio da população, o apoio das empresas de saúde privadas e também dos governos, para que ele tenha e exerça plenamente a sua autonomia, o seu juramento, de fazer o melhor tratamento, de dispensar o que há de melhor, de decidir junto com esse paciente naquele momento quais serão os tratamentos que serão adotados. Infelizmente, até hoje, não existe um único remédio, não existe um único tratamento com eficácia comprovada. Infelizmente também, as vacinas estão se mostrando eficazes, mas ainda não conseguiram erradicar, por exemplo, a recontaminação. Portanto, é preciso que nós tomemos mais cuidado com essas afirmações assim tão veementes como a do Randolfo Rodrigues, do senador, porque ele se alça a condição de médico, a condição de advogado, faz afirmações na medicina e também no direito que muitas vezes ainda não temos estudos técnicos para fazer essas comprovações. Gisele, vamos ao nosso próximo assunto. Os senadores da CPI da pandemia ouviram 2 relatos sobre a Prevent Senior. Um médico que trabalhava na operadora de saúde falou que não havia autonomia, essa é a discussão, mas sim um protocolo obrigatório para receitar o tal do tratamento precoce. E um paciente, esse depoimento emocionante, que foi retirado da UTI ainda em estado grave. Vamos ver. Uma das minhas filhas recebe um telefonema de uma doutora Daniela de Aguiar Moreira da Silva, informando, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. A coordenadora entrou no consultório e falou: você precisa tirar a máscara. Aí eu falei: pô, mas como eu vou tirar a máscara? É para minha proteção, eu não posso ficar sem máscara. Não, você precisa tirar a máscara. Eu falei: mas eu já estou com a máscara, já peguei. Não pode, porque vai assustar os pacientes. Então, assim, a falta de autonomia é tanta que você não tem autonomia para proteger a sua própria vida. Em nota, a Prevent Senior diz que não iniciou o tratamento paliativo do paciente citado na reportagem sem a autorização da família e que foi apenas uma sugestão da médica recusada pela família. Em relação ao depoimento do médico, a operadora de saúde nega as acusações baseadas, segundo a nota, em mensagens editadas, truncadas ou tiradas de contexto. Foram 2 depoimentos muito fortes ontem, Gisele. Eu queria sua avaliação sobre eles. Depoimentos terríveis, Luciana, difíceis realmente de ouvir. Mas importante que haja a possibilidade do contraditório, importante que haja a oportunidade para que a empresa, para que essas pessoas, inclusive citadas nominalmente nesses depoimentos, também apresentem a sua versão dessa realidade. O que nós não podemos esquecer e não podemos tirar de contexto é que a Prevent Senior é uma empresa que olhou para uma parcela da população, a parcela da terceira idade, que tinha muita dificuldade de contratar planos de saúde privados pelo alto custo por conta da idade avançada desses consumidores. Ela, então, viabilizou essa possibilidade de contratação e de prestação de um serviço de atendimento de saúde privado que também auxilia a desafogar o SUS.
SUS. Esses médicos, eles estavam recebendo e foram os primeiros a receberem os pacientes, esses pacientes idosos que traziam consigo o coronavírus e muitas comorbidades. Então, é preciso que se ouça também a empresa para entender qual foi a atuação da empresa no sentido de também proporcionar algum apoio, algum auxílio para estes médicos que estavam sendo chamados à sua responsabilidade para darem uma resposta e um tratamento naquele momento em que se sabia muito pouco sobre a doença, em que se sabia muito pouco sobre fármacos, sobre formas de combater o coronavírus. Então, é importante que se faça essa análise dos dois pontos de vista, porque num universo de mais de 500 mil beneficiários da Prevent Senior, num universo de 12 mil empregos diretos gerados pela empresa, é preciso que se avalie se é uma situação em que todo esse universo de pessoas realmente foi atingido ou se foram casos que precisam sim da atenção e não só da CPI. Eu me questiono sempre que escuto esses depoimentos, porque é que essas pessoas ou se essas pessoas não foram orientadas a buscar diretamente os outros órgãos competentes a fazerem essa análise e a tomarem medidas talvez até mais urgentes com relação à empresa, por exemplo, a ANS, o Ministério Público do Trabalho, também as varas do trabalho e as ações cíveis, ou seja, o Poder Judiciário também, que certamente haverá ações judiciais. Inclusive, os planos de saúde, infelizmente, eles estão sempre no topo das reclamações dos consumidores, porque atendem uma gama muito grande de pessoas numa situação de vulnerabilidade, pessoas doentes. É muito difícil fazer uma análise ouvindo só uma parte dessa história. Precisamos ouvir as duas para entender com justiça. Gisele, hoje não está fácil, nosso último tema também é muito forte. O número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Brasil atinge 12% da população. É o maior índice em 9 anos. Segundo os especialistas, a situação não está perto de mudar, principalmente por causa do alto desemprego e da inflação. Antes da Covid-19, 23 milhões de pessoas viviam na pobreza, de acordo com a FGV Social. O auxílio emergencial concedido pelo governo fez essa quantidade despencar. O efeito, porém, foi anestésico, porque à medida que o valor do auxílio caía, a pobreza subia. Hoje são quase 28 milhões de pobres, cerca de 4 milhões e 600 mil a mais do que antes da pandemia. Já queria então de você, Gisele, uma avaliação sobre esses números. São números terríveis, Luciana, números, infelizmente, que já vêm de um longo tempo. Isso porque a economia brasileira, infelizmente, vem sofrendo múltiplos tropeços. Nós discutíamos agora sobre a questão do coronavírus e da sua letalidade, mas é importante lembrarmos que a corrupção também mata, e a corrupção matou muito no Brasil, certamente, de forma indireta. Isso porque a nossa economia foi fortemente golpeada por sucessivos atos de corrupção que esperamos estejam sendo combatidos e sigam sendo combatidos, que o Brasil tenha realmente mudado a sua postura com relação ao combate à corrupção, porque o resultado direto é esse. Quando o dinheiro é desviado e não é destinado ao seu fim, não é destinado às pessoas, à prestação de bons serviços públicos, infelizmente o resultado é esse, um resultado muito triste. Como bem lembrou o Molica, a fome tem pressa, a fome não espera. É preciso que façamos uma análise criteriosa de como estão agindo os nossos governos nesse combate e de como está contribuindo também o nosso legislativo para este combate. Será que todo esse dinheiro público gasto, por exemplo, na realização dessa CPI não poderia ter sido economizado e parte dele dedicado às pessoas e aos programas de assistência social? Por que é que os senhores legisladores se recusaram a destinar parte do fundo eleitoral e do fundo partidário
para medidas de combate à pandemia. À época, eles disseram que era impossível porque eles precisavam desse dinheiro para proteger a democracia. Então, é preciso que façamos uma análise criteriosa e, principalmente, que deixemos que os governos façam o que eles foram eleitos para fazer, que executem medidas, que parem de ser a todo momento chamados a dar explicações aqui ou ali, ou que sofram golpes políticos e não consigam executar o que é mais importante, que é cuidar das pessoas. Gisele Soares, muito obrigada. Te vejo na segunda. Até segunda, Lu. Bom final de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.